Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma prática aqui, vou ensinar uma prática muito interessante, né? Em virtude da nossa aula de ontem, né, que teve um contratempo, aí enfim, eu consegui só chegar mais tarde, muitos não conseguiram aí acompanhar, alguns aguardaram aí até às 9 horas, né? E a gente começou um pouco antes, então eu combinei, né, que hoje nós íamos fazer uma aula muito interessante. E o que seria essa aula? Nós vamos então aprender, né, como que nós criamos um símbolo nosso, baseado em algumas questões importantíssimas que eu vou explicar, tá? Como eu já algum tempo atrás eu fiz uma pequena live ensinando como que nós criamos um símbolo, como que a partir, né, de algumas questões aí interessantes, né, do seu, enfim, do que você quer que aconteça, qual é o motivo pelo qual você precisa aí, né, intencionar um símbolo. Então, para auxiliar nisso, tá, e para nós não perder muito tempo aqui, eu vou colocar aqui, vou compartilhar com você alguns trechos, tá, dessa aula que eu ministrei aí o ano passado, se eu não me engano, ou, enfim, o início desse ano, mas, enfim, eu vou colocar aí para você. Acompanhe aí e eu já volto aqui para nós, né, continuarmos. O que que nós vamos fazer? Tá? Você vai aprender a criar um símbolo, você vai aprender a energizar esse símbolo e nós vamos aprender algumas conjurações, alguns mantras para nós protegermos isso tudo que nós vamos utilizar aí, né, um símbolo criado por nós vamos utilizar aí um símbolo que pertence, né, ao ocultismo, um símbolo mais forte aí dentro do mundo oculto, aquele que nós vimos já que tem dois significados, então nós vamos ver como que nós protegemos para ele trabalhar só, né, com todas as forças, somente para o propósito nosso, né, e bloquearmos assim, existe uma maneira de nós bloquearmos, né, esse símbolo, a parte negativa dele. Nós vamos utilizar então uma mandala, né, com cristais lemurianos e um cristal gerador para ficar, digamos assim, energizando, né, deixando esse símbolo energeticamente poderoso e forte 24 horas por dia e atuando em todo o cosmo, digamos assim, tá? Em todos os corpos sutis também. E mais do que isso, a gente sabe que quando nós temos um símbolo, né, a gente transforma ele em algo físico, você cria um símbolo, se você não estiver olhando para ele, às vezes você esquece desse símbolo, mas toda vez que você olhar, ele é ativado, tá certo? Agora, quando você não percebe mais esse símbolo, você esquece dele, e aí, enfim, quando você não olha o símbolo, ele não vai, enfim, estar causando algum efeito. Por isso que eu vou ensinar depois, né, como que nós criamos uma mandala, né, uma mandala geradora em cima de um pentagrama, também utilizando esse símbolo seu que você criou, né, e como que nós vamos energizar essa mandala para ela deixar esse símbolo ativo mesmo que você esqueça que um dia você criou esse símbolo, mesmo que você acaba destruindo ele, isso vai continuar energeticamente trabalhando nos bastidores da tua vida enquanto existir essa mandala, tá certo? E depois disso eu vou explicar até onde a gente pode chegar com isso. Não vai ficar gravada essa aula, repito, não vai ficar gravada, tá? Quem assistir aqui assistiu, quem não assistir, somente membros vão conseguir rever essa aula e vai ficar lá na plataforma, tá certo? Então, é uma troca de informações. Quer ganhar o conteúdo de graça, assiste aí. Não quer, infelizmente, vai ficar depois aí para membros, tá certo? Então, sem mais delongas, assiste aí, tá? Eu vou compartilhar o momento em que eu falo sobre como criar esse símbolo e já já eu retorno aqui para nós finalizarmos aí, né? Continuarmos a explicação como que a gente cria então esse mundo energético através da mandala dos cristais geradores. Acompanhe aí, eu já volto. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aí nossa live hoje.
pouquinho diferente aqui, porque nós vamos ter aí, né, uma pequena aula interessante hoje. E para quem acompanhar até o final aí vai ter uma surpresinha aí, tá? Além de nós falarmos sobre a simbologia, sobre a força que o símbolo exerce aí nos bastidores, né, do nosso comportamento, a influência que ele exerce sobre nós. Eu vou aqui, né, ensinar, mostrar para vocês como é que nós criamos, né, um símbolo, como é que você consegue desenvolver, criar um símbolo, mas esse símbolo vai possuir uma força arquetípica que vai influenciar aí muitas questões, seja na sua vida e até mesmo na vida de quem simplesmente se deparar com esse símbolo, simplesmente olhar esse símbolo. Então, quem entrar aí na live, fica até o final, que depois que nós conversar um pouco sobre a questão dos símbolos, eu vou puxar aí o meu quadrinho um pouco mais para o lado aí e eu vou ensinar para vocês, tem umas tabelas interessantes aí de como é que você cria, como é que você, né, desenvolve um símbolo, e isso aqui nós vamos usar aí padrões, né, matemáticos, cabalísticos, padrões aí que vêm da alta magia para nós criarmos esse símbolo, tá certo? E o que a gente vai fazer com ele, enfim, a gente vai ver mais adiante depois que nós aprendermos um pouco, estudarmos um pouco por que existem os símbolos, quais, né, as funções do mundo simbólico. Essa questão simbólica, tá? O nosso inconsciente, todo o universo do inconsciente, ele é simbólico, a linguagem dele é simbólica, tá? O nosso inconsciente, ele só trabalha com essa questão simbólica. E quando falo nosso inconsciente, aponto para a cabeça, a gente pensa que o inconsciente é uma parte do nosso cérebro, mas não é. O nosso inconsciente, ele não habita o nosso corpo físico. Não existe um lugar que você abre o cérebro, aqui é o inconsciente. Ele não está ali, tá? Ele está fora. Então, todo esse universo do inconsciente, nós já estudamos os arquétipos e a gente vê que os arquétipos influenciam, né, a nossa vida, o nosso cotidiano aí, as nossas percepções, como é que nós vemos a realidade muitas vezes, o nosso comportamento. Então, tudo isso é influenciado pelo mundo arquetípico do inconsciente coletivo. E como é que os arquétipos eles chegam a influenciar, né, nós? Através da glândula pineal, né, que para quem não viu, aconselho aí assistir essas aulas que a gente fala sobre pineal, tá certo? Então, os símbolos, tá? Eles existem, eles são criados para passar uma mensagem, seja uma mensagem, né? Eu ia dizer direta ou indireta, mas sempre será uma mensagem indireta. Ah, mas eu conheço, sim, por exemplo, a cruz, né? É o símbolo aí do cristianismo. O que remete para você a cruz? Ah, remete o sacrifício vivo de Jesus na cruz, enfim. Mas muito antes disso, esse símbolo já existia e ele não era tão considerado, né? Não era utilizado dentro do cristianismo. Mas nós não vamos aqui falar dos tipos dos símbolos e explicar os símbolos, tá certo? Até porque símbolo não é somente a cruz, né? Símbolo pode ser uma palavra, ela é um símbolo. E como que a gente transforma uma palavra num símbolo, né? É isso que a gente vai entender hoje aqui mais adiante na nossa aulinha aqui que eu vou explicar. Então fique aí até o fim aí para a gente compreender essa questão. O símbolo, ele possui uma força arquetípica. O símbolo, quando ele é criado, quando ele é desenvolvido, ele é feito em cima de um mito, em cima de um propósito,
em cima de um motivo. O símbolo, ele possui uma história. O símbolo, ele vai contar uma história. O símbolo, ele tem a finalidade de resumir, né, um povo, uma cultura, um rito, um ritual. Ele pode ser do bem, pode ser do mal. Se você pegar aí, né, um pentagrama, o pentagrama, conforme tu olhar ele, né, ele remete ao ser humano, ele é usado na religião, é usado na matemática, usado na cabala, mas se você inverter ele, né, deixar ele ao contrário, esse pentagrama é utilizado né, para o mal, é utilizado para você trabalhar o lado sombra. Então, conforme, daí a pessoa diz, mas eu uso o pentagrama, eu desenho ele no chão e a gente faz um ritual. Tudo bem, tu desenhou no chão, aí as pessoas ficam em círculo em volta desse pentagrama. Quem estiver do lado do pentagrama, onde ela olhar o pentagrama e ver ele invertido, só vai ter coisa ruim ali com essa pessoa, tá? Então, os símbolos, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado em utilizar os símbolos. Mas eu não sei o que significa esse símbolo. Pior ainda, tá? E aqui, vamos deixar bem claro que o símbolo, ele é criado para ele surtir um efeito na pessoa muito mais intenso e poderoso quando você não sabe o que ele significa. Então, se você vê alguns traços, uns riscos lá, você não está nem aí para isso. Mas isso está afetando inconscientemente você, positiva ou negativamente. E com certeza absoluta, qualquer que seja o símbolo, ele vai surtir um efeito no seu comportamento, mesmo que você não perceba agora, mas ele vai ficar nos bastidores instigando, né, de alguma forma, o arquétipo aí a se comportar, digamos assim, ou mais o lado luz, ou mais o lado sombra, ou ele vai instigar uma alteração arquetípica aí na sua vida. Então, o símbolo, ele é muito forte, o símbolo, ele é muito poderoso. O símbolo, por mais que você não saiba o que significa, o teu inconsciente vai fazer uma leitura e vai pegar toda a história desse símbolo. Por quê? Porque o símbolo, ele pertence aí ao mundo da semiótica. E o universo do teu inconsciente, ele é doutorado em semiótica. O teu inconsciente, ele vive, ele respira. O mundo, o universo dele é simbólico, é fantasioso e é pura semiótica, tá? Então, essa questão do símbolo, ela vai sim interferir, ela vai sim gerar um movimento, vai sim gerar uma influência muito forte aí na sua vida, querendo você ou não. Essa questão arquetípica, né? Ela vem muito carregada também com esse mundo simbólico. Mas por que então que eu vou explicar como que a gente cria um símbolo, qual que é a finalidade disso? Por que motivos que eu tive intenção de fazer esse processo aí com vocês. Porque muitas vezes, tá? As pessoas elas dependem, né? Elas buscam acreditar em alguma coisa, elas buscam uma cura, elas buscam mudar de vida, elas buscam, sei lá, beleza, elas buscam riqueza, elas buscam poder, elas buscam inteligência e elas estão buscando por aí. As pessoas estão à espera de um milagre, né? E muitas vezes se utilizam de certos amuletos, como o pentagrama, como o estrela de Davi, como, sei lá, né, tantas outras coisas aí, como uma simples pedra, né? O pessoal usa também, faz ali o desenho do Shokurei, faz alguns símbolos do Reiki, fazem tantas coisas assim, para, né, acreditar. Usam esses amuletos. Mas a finalidade desses amuletos, talvez você está usando e você
nem sabe realmente se essa finalidade, se você utilizar isso pendurado no seu pescoço, se você utilizar isso no seu braço, se você utilizar isso na sua casa, no seu carro, enfim, ele vai mesmo, né? O propósito dele será que é esse mesmo que você estudou? Será que é esse mesmo o propósito, né, que você aprendeu? Por que que eu digo isso? Porque tem muitos símbolos que ele tem um propósito, tá? Só que a história contada para você, a história trazida, né, que justifica a existência desse símbolo, ela é uma, mas a finalidade dele por detrás é um pouco mais sombria. Então, muitas vezes tu tá utilizando uma coisa que você aprendeu que é uma coisa boa, mas talvez não é, tá? Então, se você utiliza muito símbolos, às vezes você usa, compra um brinco, né? As mulheres, uma correntinha com um desenhinho bonitinho. O que que significa esse desenhinho? Pô, ela é bonita. Ah, eu comprei porque é bonito. Eu não sei o significado. Para mim, não importa. Vai ter uma interferência na sua vida, sim. Vai ter uma interferência, tá certo? Tudo é simbólico e tudo vai interferir. Então, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Por quê? Porque tem como, em vez de você sair utilizando símbolos aí que você talvez vai ter que estudar, né? E muito, e estudar a gênese, lá a origem desse símbolo, e não apenas pegar aí no YouTube, não apenas, né, pesquisar esse símbolo aí né, enfim, superficialmente, vão ter que contar alguma coisa que talvez não é o propósito dele. Então, às vezes você vai perder muito tempo da sua vida, né, buscando aí a influência desse símbolo. Então, eu quero ensinar você como é que você pode criar um símbolo para você e esse símbolo vai ser único, só vai existir esse. E esse símbolo, se você criar ele certinho, como eu ensinar, ele vai ter uma força arquetípica e vai sim mudar o seu comportamento, vai mudar a sua vida, e só que vai mudar para o propósito que você quiser que muda, tá certo? Vai mudar com a sua intenção, com o propósito que você criou ele. E se uma outra pessoa ver esse símbolo, né? Se você pegar esse símbolo e fizer um pingente, um brinco, sei lá, ou fazer um adesivo, ou só um desenho, toda vez que você, né, olhar esse símbolo, essa imagem, teu inconsciente vai capturar ela e ele já vai, né, produzir uma influência na sua vida somente de você olhar esse símbolo. Todo o propósito que você utilizou para criar isso, ele vai influenciar você e também vai influenciar todas as pessoas que olharem para esse símbolo. Não importa se elas acharem bonito ou não, não importa se elas só passar pelos olhos esse símbolo e não perceberem esse símbolo, porque nós sabemos, né, que os nossos olhos, eles só vão focar o que é informação evidente. E o que é informação sutil, você não vai enxergar, você vai ver, né, e não vai focar, não vai ser, digamos assim, o seu foco. Então, quando você está na rua, está passando um carro, o carro talvez você nem lembra a cor ou modelo, ou muito menos a placa do carro. Mas isso, de alguma forma, entrou, né, como uma informação sutil lá no teu inconsciente e ficou gravado, tá? Por isso que às vezes as pessoas estão tão bem e do nada elas ficam ruins e elas não encontram uma explicação, né? Por que que eu fiquei ruim? Porque eu estava tão bem, não briguei com ninguém, não aconteceu nada, não recebi nenhuma notícia ruim, minha vida está maravilhosamente bem. Por que que do nada eu fiquei ruim? Porque simplesmente passou pelo seu campo da visão, seja audição, seja sinestesia, aconteceu alguma coisa a nível, né, sutil, a nível de informação sutil,
que você não percebeu que aconteceu, mas essa informação sutil simplesmente influenciou uma mudança comportamental e você acabou, né, não ficando tão bem assim. Ou você estava triste e do nada você tem uma melhora súbita, também pode ser causado por uma informação sutil e muitas vezes simplesmente por você ter visto um símbolo e ele ter causado toda essa alteração, né, agora fisiológica em você. Então, o símbolo, sim, ele vai ter uma influência muito forte na sua vida, no seu comportamento, querendo você ou não. É muito importante porque você consegue criar um mundo simbólico para você e isso a gente pensa, bah, mas por que isso? Isso é muito utilizado, isso é muito utilizado em diversas sociedades, em diversas, né, denominações um pouco secretas. Isso é muito utilizado na alquimia, na alta magia. Se você pegar várias pessoas, né, muito, digamos assim, hoje, né, muito comentadas em livros, pessoas aí que fizeram muito sucesso, foram muito inteligentes, todas elas tinham vários símbolos próprios que pertenciam a elas, que foram criadas a partir, né, desse processo aqui. E por que que elas faziam isso? Né? Se você busca prosperidade, você pode criar um símbolo para você de prosperidade e esse símbolo atuar nos bastidores e aí, como que ele vai atuar? Se você assistir, né, o que a gente falou de pineal até agora, esse símbolo ele vai influenciar o teu inconsciente e o teu inconsciente ele vai fazer uma captura do mito por detrás desse símbolo e vai alterar o teu comportamento. Então, tu tá fazendo o sequestro, né? A tua pineal tá sequestrando a energia que contém esse símbolo. Então, tu pode criar vários símbolos para você. Você mesmo pode criar essa energia, esse campo energético e para você, para o seu bem. Então, você pode ter vários símbolos e eu vou demonstrar um aqui. Vamos lá, tá? Olha só. Vou tentar puxar isso aqui mais para o lado aqui para vocês tentarem, né, acompanhar isso aqui. Porque é algo bem interessante, tá? Não sei se tá pegando legal aí, né? Então, isso aqui, tá? Se você procurar aí, digamos, nesse mundo simbólico, se você procurar aí, né, como que você cria, né, um símbolo, como que você faz para você, né, potencializar, você criar aí algo que você não precisa todo dia estar meditando sobre o que você quer. Você já viu aquilo lá de que tudo que você deseja você atrai? Aí todo dia você tem que meditar, aí você todo dia tem que falar palavras que você tem que ficar repetindo, você tem que olhar tantas vezes, não sei o que lá. Ou seja, é uma repetição, e através da repetição você repete, repete, deseja, deseja tanto que um dia acontece. Já ouviram, talvez isso. Se você pode fazer isso num símbolo, e o símbolo, toda vez que você olhar para ele, você vai, né, viver a informação do símbolo. Então, se você utilizar todo dia um símbolo em você, esse símbolo, mesmo que você não está olhando para ele, esse símbolo ele vai estar fazendo esse efeito como se você vivesse dia e noite mentalizando isso que você quer. Digamos assim, é a lei da atração, é a lei do segredo, todas aquelas questões ali da alta magia, da alquimia, enfim, eu vou trazer aqui para vocês terem um pouquinho, né? Digamos assim, 1%, é apenas 1%, né, do que nós vamos falar aqui. Você quer ser mais, digamos assim, ter uma beleza, quer ser mais belo, quer ser mais bonito. Então, você quer beleza, tá? Então, você, digamos aqui, a tua palavra, tá? A tua palavra pode ser uma frase, mas, digamos assim, nós vamos usar a palavra beleza. Então, vamos lá.
beleza. Você busca a beleza. Muito bem, o que você vai fazer com essa palavra? Digamos, você pode colocar: eu desejo prosperidade, eu quero ser inteligente. Você pode usar uma frase, um texto, enfim. Quanto maior for a sua busca, a sua palavra, a sua frase, não importa. Isso não vai influenciar muito, só vai, uh, o símbolo vai mudar, tá? Mas, digamos que a palavra aqui, tá? Que nós vamos determinar aqui é a beleza. Então, existe uma pequena regrinha para esse modelo de sigilo. Isso aqui é chamado sigilo. Então, para esse modelo, nós vamos eliminar a segunda letra que se repete. Por exemplo, nós temos aqui a letra E, ela é repetida, né, 2 vezes. Então, a segunda vez que ela se repete, a gente elimina essa letra. Então, nós vamos ter o quê? B, o L, o Z e o A, tá? Nós eliminamos uma letra. Por que nós eliminamos uma letra? Porque se você utilizar uma frase mais extensa, todas as segundas letras, elas vão ser eliminadas, tá? Porque nós vamos transformar cada letra aqui nessa tabela em um número. Então, nós vamos pegar, por exemplo, aqui, o B, tá? O B é o número 2. Então, a gente vai colocar aqui o número 2. O E é o 5. O L, né? É o 3. O Z é o 8. E o A é 1. Então, esse é o nosso número. E aí o número entra naquelas regras de ouro, enfim, tem tantas coisas aí que o número tem a sua força, a sua energia. Nós temos esse número, 25381. O que nós vamos fazer com esse 25? Nós fizemos uma conversão, né, das letras para os números. Aí nós vamos colocar esses números dentro da radiônica. Então você vai ver aqui, o meu desenho aqui está um pouco fora, tá? Mas ele tem uma proporção correta e existe várias formas de fazer isso, tá? Então aqui, ó, nós temos esses números distribuídos nesse molde. Você vai ter que usar exatamente quando você faz esse procedimento que eu estou utilizando. Nós vamos ter que substituir, né? Colocar os números exatamente nesta ordem. Esta é a ordem. Só que como eu fiz um desenho à mão aqui para vocês, isso aqui depois vocês vão ter que dividir bem certinho, porque o espaço entre eles tem que ser exatamente igual, tem que ter uma proporção, tá? Não como eu fiz aqui. Então você vai pegar o quê? Né? Agora nós vamos criar o nosso símbolo. Só que palavra beleza, tá? Aqui eu só estou demonstrando para você e nós vamos criar esse símbolo. Só que isso você vai ter que fazer um ritual. No momento que você cria esse símbolo, você vai ter que colocar toda a força, toda a intenção, todos os porquês que você quer a dita beleza. Então, eu quero, né, ficar mais, minha pele mais jovem, sei lá, enfim, não sei o que é beleza para você, né? Então você vai ter que criar o seu padrão de beleza, e essa beleza é para você ou é para sua vida ser mais bela, ou é para sua casa ser mais bela, não sei. Quando você chega nesse número, tá? E você vai criar o símbolo agora, nós vamos fazer isso, mas você já faz isso com a intenção. Você já tem que ter definido o propósito dessa beleza, né? Você tem que ter isso num contexto já bem definido, porque depois nós vamos ter que fazer um ritual para colocar força e para esse símbolo ele ser ativado e ele funcionar, tá certo?
Então, se você pegar isso aqui, ó, né? Sempre a primeira letra você vai fazer uma bolinha, tá? Então, número 2, eu venho aqui no meu quadrinho, eu vou fazer uma bolinha no 2. Então, depois é sempre traço reto. Então, eu vou do 2 para o 5, então eu vou do 2 para o 5, né? Depois eu vou para o 3, vou para o 3, depois eu vou para o 8, tá? Olha só, eu venho para o 8 e depois eu vou para o 1. Então, eu vou para o 1. Esse, tá? Eu vou tentar tirar ele da radiônica agora e colocar ele aqui. Então, ele vai ficar algo, esse símbolo mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui a bolinha, subiu, desceu e subiu. Este é o nosso símbolo, tá? Esse cara aqui é o nosso símbolo. Então, esse símbolo, ele está matematicamente, né, criado para essa palavra. Bom, então você viu aí, né? Espero que você tenha entendido como que você cria aí, enfim, o seu símbolo, o seu propósito, a sua intuição, né? Você tem a frasezinha lá da frase, você transforma aí em alguns números, esses números você coloca ali numa matriz e dessa matriz a gente vai gerar um símbolo. Eu vou pegar como exemplo esse símbolo aí, tá? Porque eu não quero construir aqui um símbolo, construir uma mandala, até porque quando a gente não pode brincar com isso, se eu pegar os cristais e demonstrar para você aqui na prática fazendo uma mandala, isso aí já vai começar a funcionar, tá certo? Então isso aí tem que ter uma ritualística, um propósito, não dá para brincar. Mas eu vou ensinar para você aqui, vou mostrar algumas imagens aí, né, do passo a passo, mostrando inclusive em cima desse símbolo aí, tá? Que eu criei ali para vocês. Então eu vou dar essa aula, explicar bonitinho aí para você compreender do início ao fim. Então, você tem esse símbolo, um propósito, né? Você criou aí um motivo, né? Uma razão para existir esse símbolo. Então nós vamos pegar esse símbolo, tá? E deixar ele um pouquinho de lado. Você vai precisar, né, do tetragramaton. Eu vou colocar aqui, tá? Na tela, ó, esse aqui, tá vendo? Esse símbolo aqui é aquele que a gente já estudou, é o tetragramaton. Só que nós vamos utilizar apenas isso aqui dele, dá uma olhada. Tá vendo? Isso aqui que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar, né, a estrela, digamos assim, né, de 5 pontas e esse círculo. Então, você tem que desenhar isso aqui geometricamente, ou pegar da internet esse símbolo aqui, tá? Que nós vamos fazer o que com esse símbolo? Você vai também deixar de lado. Então você tem esse símbolo, tá? Que é do ocultismo. Você tem o seu símbolo com o seu propósito, né? Para o qual você quer trabalhar. Lembrando que se você só pegar esse símbolo seu e utilizar ele, né? Fabricar esse símbolo, ou mesmo de papel, né? Se você olhar para ele, toda vez que você olhar para ele, tudo aquilo que você energizou nele vai estar funcionando. Porém, você precisa olhar para esse símbolo. Ou você precisa fechar os olhos e mentalizar nele que começa, enfim, a agir. Mas, como eu disse, nós vamos utilizar aí uma força maior para que você não precise, enfim, estar aí olhando esse símbolo o tempo todo. Vamos dar aí, né, fazer o universo, fazer as energias de alguma forma trabalhar, assim como existem as coisas ruins que trabalham nos bastidores da nossa vida, assim como, né, tem aquelas pessoas que fazem os trabalhos de religião para atingir alguém, né, de modo a prejudicar alguém, nós vamos utilizar um rito que vai ser 1000 vezes mais forte, né, do que um trabalho de religião, mas nós vamos fazer isso de modo a construir algo positivo para nós. Por isso, nós vamos precisar de alguns elementares. E daí, nós vamos precisar de 7, você vai precisar de 7 cristais lemurianos e um cristal gerador. Professor, o que é cristal lemuriano, o que é cristal gerador? Dá uma olhada aqui, nessa imagem aqui, você vai ver que
esses cristalzinhos, tá, que estão em volta, são cristais lemurianos, tá, com ponta dupla. Você pode ver aí, ó, que ele é compridinho e tem as pontas afinadas, tá? Lapidado, né? Então esse com duas pontas nós precisamos de 7 cristais desses. E aí funciona o seguinte: quanto menos trinca ele tiver, mais puro ele é, a energia dele, enfim, ela faz um trabalho diferente. Porém, isso quanto mais puro, muito mais caro, tá? Cuidado para não ser enganado. Internet por aí, o pessoal vende esses cristais, só que é vidro. Ou o pessoal pega um cristal, né, e pode esse cristal, pode cristais, né? Junta isso tudo, né? Faz uma fundição aí e faz um não pode, não funciona, tá certo? Tem que ser um cristal natural, tá? Se alguém quiser, né, esses cristais, me chame aí, tá? Que eu normalmente eu sempre tenho, quando eu compro isso, eu compro em quantidade aí, eu tenho um valor, enfim, diferenciado. Então, se alguém quiser e não encontrar, né, preço bom, me chame aí que eu vejo que eu consigo fazer, tá certo? Então eu tenho isso sempre, eu utilizo muito dessas questões aí. Mas olha só, então você sabe, tem o cristal lemuriano, né, duas pontinhas, e tem esse do meio, que ele é um pouco mais robusto e ele só tem uma ponta ali, né, facetada. Então esse do meio, né, é o cristal gerador. Você vai precisar então de um cristal gerador e desses 7 cristais lemurianos. Por que o 7? A gente já vai entender, a gente já estudou a lei do 7, enfim, você vai precisar disso aí, tá certo? Então nós já temos três coisas, né? O nosso símbolo que nós criamos, o tetragramaton, né, que é o pentagrama ali, e você tem já os cristais lemurianos. Então o que que nós vamos fazer com isso tudo? Lembrando que o símbolo que nós criamos, que é esse aqui, né, que está aqui, que esse símbolo que nós criamos, eu vou utilizando justamente esse dessa live aí, tá certo? Nós vamos fazer o quê? Primeiramente, nós vamos montar, né? Então, olha só, você vai pegar o pentagrama, tá? Desenhado numa folha, o interessante, tá? Veja bem, o interessante é você pegar uh, alguma coisa, digamos assim, se você tiver um tecido de algodão, tá? Eu vou explicar aqui o ritual, assim, na sua perfeição, tá? Se você pegar um tecido de algodão, algodão puro, assim, tá? Linho ou linho aí, você pega isso e você desenha, tá? O pentagrama e esse círculo a carvão. Como é muito mais difícil você, né, encontrar, você ter isso, você desenhar carvão, ou seja, você pode imprimir numa impressora, enfim, só que tudo quanto questões assim que fogem da sua gênese, da sua originalidade, vai aos poucos aí perdendo força. Então, se você pegar, né, um pano aí de algodão, né, aqueles tipo, antigamente vinha açúcar, né, em sacos de algodão. Então, esses sacos de algodão aí, tá? Então, um tecido de algodão, as fibras originais ali do algodão, e você traçar com carvão, e depois nós vamos montar, né? Veja bem, você vai. Deixa eu compartilhar com você aqui uma imagem legal, tá? Que você vai fazer o seguinte. Olha só, essa imagem aí é o nosso símbolo, tá? O nosso tetragramaton aí, e nós vamos dispor, tá, os cristais lemurianos dessa forma. Por quê? Porque entre o espaço de cada ponta da estrela, né, enfim, do pentagrama, nós vamos colocar dentro do círculo, como está aí, tá? Nós vamos colocar aí dispor, né, nessa forma os cristais lemurianos. Lembrando que em cima nós vamos colocar um cristal lemuriano também, tá? Primeiramente ali fora do círculo, apontando, né, para dentro,
E embaixo, lembra que eu falei que nós vamos criar uma proteção? Por quê? Porque esse símbolo ele vai ficar aí deitado em algum lugar. Então, quando você passar por esse símbolo na parte de baixo, que as duas pontas estarão para você, você vai passar, ali vai ficar um corredor eterno de energia densa, tá? Então, para nós evitarmos que energias negativas entrem, fazendo ativação desse símbolo de maneira negativa, que é o que nós não desejamos, muito menos que saia alguma coisa negativa para fazer mal para alguém que também nós não desejamos, nós vamos colocar esse cristal lemuriano que ele vai fazer o fechamento, ele não vai deixar entrar nem sair nada negativamente desse símbolo, se você utilizar dessa forma aqui. Não vá utilizar de forma diferente, que não vai funcionar, você vai ter problemas. Então, utilize somente nessa configuração aqui e lembra que ali dentro, bem no centro, está também o símbolo que você criou lá, que é o seu símbolo. Então, o seu símbolo vai estar no centro aqui do pentagrama. Você vai ter toda a disposição aí dos cristais lemurianos, tá? E, professor, aonde vai, né? Então, o cristal gerador. O cristal gerador, ele vai aqui, tá? Então, o cristal gerador você vai colocar ele no centro, em cima do seu símbolo, tá certo? Em cima dele, bem no centro. Por quê? Porque toda a sua intuição, e agora você montou essa mandala, né? Você tem ela aí, como que você vai funcionar? Antes de você, tá? Apenas você montou ela. Agora você vai fazer o quê? Antes de você, digamos, dizer que está pronta, não está pronto. Agora você vai fazer todo o seu rito. O que é que você vai fazer então? Do jeito que está aqui, você vai colocar o seu propósito, tudo aquilo que você usou para criar o seu símbolo, né? O propósito, o motivo pelo qual você quer o símbolo, você vai se concentrar, você vai imaginar isso, né? Acontecendo na sua vida. Então você vai criar toda uma energia, uma egrégora de pensamentos energéticos para isso. E você vai ter que ficar pelo menos 7 minutos com essa energia, com esses propósitos, com esses pensamentos. Depois que você fez isso, veja só agora. Você vai pegar aquele cristal lá de cima e vai colocar ele, que ele fica uma parte dentro, como está aqui, uma parte dentro do círculo e uma parte fora. Isso agora está, né, o teu ritual, digamos assim, está funcionando. Então, todos esses 7 minutos, esses propósitos que você fez, estão, né, trabalhando ali dentro, junto com o teu símbolo que está no centro disso tudo, tá certo? E esse cristal gerador, ele está fazendo a manutenção disso tudo. Tá? Vai fazer, digamos assim, né, isso ficar reverberando por todo o universo. Porém, né, vai ser sempre direcionado a você. Anulamos todas as forças negativas com esse cristal que está embaixo, né? E deixamos aquele cristal lá em cima interagindo, fazendo uma circulação energética entre você, que é o atingido, né? Que é para o qual isso vai funcionar. Então nós temos aí um fluxo de energia constante utilizando, né, várias questões. Porém, nós temos que ativar agora o pentagrama, né? Fazer a ativação dele para ele funcionar, digamos assim, de acordo com o que você, né, colocou aí em tudo. E o pentagrama, nós vamos criar uma energia para que ele funcione. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada. Isso você não vai escrever, tá? Apenas eu coloquei essa imagem para você ver aí que você vai, né, pronunciar os mantras que estão aí, tá certo? Então, você criou tudo isso, você fez os 7 minutos, você colocou aquele cristal em cima ali, né? Um pouco para cima, um pouco para baixo.
você vai fazer a ativação, né, desse mantra, e esse mantra aí vai trabalhar, né, ah, todas, né, as 5 pontas do nosso pentagrama. Só que olha só, você vai começar, né? Lá em cima você vai ver que ele tem o clean e o swaha. Ele começa com o clean e fecha com o swaha. Então você vai, né, pronunciar esses mantras 7 vezes, né? Como eu já expliquei. Clean, Krishnaya, Govindaya, Gopinaya, Vallabhaya, Swaha. Então você vai começar, né, no clean e vai fechar lá em cima da mesma forma, tá certo? Então você vai fazer 7 vezes isso. Você vai fazer a ativação e nesse momento encerra. Você fechou aí, digamos assim, todos os propósitos, né? Todas, digamos assim, fez todo o rito, todo o ritual, você energizou e isso, né, vai continuar aí trabalhando nos bastidores da tua vida eternamente. Professor, posso fazer isso também, né, para ajudar alguém, para trabalhar à distância alguém? Pode. Posso criar isso para trabalhar com a questão de cura? Pode. Pode fazer o que você bem entender. Use para o bem, não queira utilizar isso para o mal, tá? Eu não tenho como controlar o que você vai fazer com isso, tá? Até porque, por isso que isso aqui não vai ficar aberto publicamente, porque isso tanto você constrói quanto você destrói. Então, tem que ter cuidado com o que é ensinado aí, tá certo? Então, você agora sabe criar um símbolo, você sabe colocar ele dentro de um pentagrama, você sabe trabalhar com as energias dos cristais direcionados, né, para fazer uma geração, para fazer uma ativação, para aquele propósito ficar reverberando dentro de você, mesmo que você nem lembre mais disso, tá? Então, isso é muito poderoso. Faça um teste e você vai ver que a sua vida vai transformar, né, da água para o vinho. Quanto tempo demora, professor? 7 horas depois que você fez, 7 horas depois que você fez, está ativado e você já vai começar a ter percepções incríveis. Professor, posso criar um símbolo para fazer viagem astral, desdobramento? Óbvio que sim. Coloque na mandala. Professor, posso criar 20 símbolos e colocar na mandala? Pode, mas aí você não vai usar eles lá no centro. E aí, se vocês quiserem, né, saber, você pode, enfim, criar um monte de coisas, várias simbologias, cada uma para uma finalidade, e nós temos como fazer, né, um rito diferente e vai trabalhar todas essas energias, né, digamos assim, concomitantes ao mesmo tempo, e isso vai ajudar muito você, de uma forma incrível, tá certo? Mas aí assunto aí mais para frente. Se vocês quiserem, comente aí, quero, professor, vamos, eu passo, né? Faço também essa questão aí para a gente ver como funciona, tá certo? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês aí, né? Não tem como a gente fazer uma aula mais curta, porque para entender tem que ser assim mesmo. Não brinquem com isso, não. Você viu que nem eu não gravei mostrando como que você faz, né? Assim, fisicamente, por quê? Porque isso aí já vai ter uma ativação e é sério, então não brinque com isso, faça com o propósito, leve isso a sério, não brinque porque a brincadeira às vezes vai fazer algo que você, né, não esteja preparado, porque isso aí é uma questão bem séria, por isso que isso é guardado, né, por algumas ordens e não é exposto como eu estou fazendo aí, tá? Então, use com parcimônia e sabedoria, tá certo? Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado pela participação aí, né? Abraço a todos e até a nossa próxima aula, tá certo?
Se vocês quiserem amanhã, né, um bate-papo, tirar dúvidas sobre isso, a gente pode conversar amanhã também. Mas, enfim, comentem, escrevam o que vocês querem aí para amanhã, né? E a gente faz. Valeu? Obrigado a todos. Até a próxima.